Olá, bom dia. Estamos no mês de abril e de todas as cores que o abril tem, uma delas é o marrom. É só para chamar a atenção pelos problemas causados pela cegueira e pelos problemas que causam a cegueira, porque são muitas pessoas perdendo a visão por causa de problemas simples que poderiam ser revertidos, como por exemplo a falta de óculos. E são mais de 500 mil novos casos todos os anos, gente. É muita gente ficando doente quando podia prevenir. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo para a gente falar a respeito desse assunto foi o doutor Mauro Menezes, que é oftalmologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu estou aqui para agradecer esse espaço que a gente tem, porque é um mês tão importante para a oftalmologia brasileira, porque nós aproveitamos este mês para conscientizar as pessoas sobre os problemas que podem trazer a cegueira. A gente tem tanto caso que é de fácil solução, são casos que a gente consegue resolver de maneira simples ou, melhor ainda, prevenir. Então a gente tem que aproveitar assim, essa oportunidade para passar a informação para a população e mostrar que às vezes ter qualidade de vida através de uma visão saudável é possível. É possível, às vezes, não é nem tão caro, né? Porque a gente vai deixando o problema se acumular. Você me falou falta de óculos. A gente, às vezes, sabe que tem um probleminha de vista, ou sabe que o nosso filho tem um probleminha de vista, mas a gente vai deixando ali, não, daqui a pouco ele se acostuma. Isso. E não, ninguém se acostuma, acaba piorando, não é isso? É como eu costumo dizer, né? Por incrível que pareça, ainda tem gente cega por falta de óculos, tá? Por quê? Olha, você imagina a falta que faz no dia a dia para as pessoas, um simples óculos, que uma simples consulta, um diagnóstico bem feito da necessidade de óculos e você prescrever um óculos para o paciente, ele pode sim ter uma visão, voltar a ter uma visão saudável. Então imagina aquela criança que está na escola, que está despertando o seu potencial, pode ser comprometido por um simples falta de óculos. Às vezes a gente costuma dizer que porque a criança é muito taquina na sala de aula, às vezes fica conversando demais, às vezes não é nem... É porque ela realmente tem esses problemas como TDAH ou é uma pessoa traquina. Não, às vezes é falta de óculos. Quem não enxerga de longe vai se entediar e começa a conversar. Isso. Então essa é uma informação que a gente tem que deixar para os cuidadores, né? Ele acaba se desinteressando porque ele não está conseguindo acompanhar, porque não está enxergando direito. Exatamente. Muito simples, né? E aí a gente tem um grande aliado, que são os professores, os cuidadores, é aquela pessoa que está ajudando a cuidar da criança, e os pais, que conseguem observar sinais nas crianças de que alguma coisa está errado. Então, muito cuidado com aquela criança que espreme os olhos para enxergar, ou que lacrimeja demais, ou que de repente tem uma visão vermelha e aquela coisa está dispersando demais. Então, esse caso, a gente tem sim que pensar em falta de óculos. E aí a nossa dica sempre é, qual é o período ideal para se consultar uma criança? É hoje. Se a criança não foi, se a criança não foi no último ano, a gente tem que levar. Faz parte da rotina de saúde de toda criança levar. E aí fica um alerta. Por quê? A gente sabe como a gente é. A gente acaba achando que tem que levar o médico oftalmologista só quando tem algum problema de visão. O problema é que a criança não sabe dizer muitas das vezes. Ela não sabe dizer que ela está com problema de visão. Né? Ela não vai chegar, papai, eu estou com dificuldade. Imagina uma criança de 3 anos, como é que ela vai identificar problema de visão? E aí a gente tem que ter este pensamento de levar mesmo sem sentir nada. Seria a prevenção mesmo, né? Isso. Mas, por exemplo, se eu tenho um filho de 3, 4 anos, hoje a gente bota na escola muito cedo, né? Então dá para detectar esses problemas bem cedinho. Mas se eu tenho um filho que, assim... como é que eu vou saber que na escola, às vezes ele só apresenta isso na escola? Como é que eu vou saber? Tem que ter um professor sensível, tem que ter uma rede de apoio mais sensível, porque essa criança não vai saber dizer que ela está com problema de visão. Eu estou com problema nos olhos. Não, ela pode dizer que o olho está ardendo ou qualquer coisa, e a gente vai botar um calorizinho e vai pensar que resolve. Escutar, fazer parceria com as pessoas que convivem com a criança. Qual é a dica que eu dou para os pais? Escute o avô, que às vezes a criança fica com o avô. Escute o professor, vá na escola, converse, fique atento aos sinais, como, por exemplo, dificuldade de aprendizado, entendeu? Isso, Outra coisa, criança que está começando a praticar esporte. A gente tem muita dificuldade, são muitos os adolescentes que, por dificuldade de enxergar, acabam não praticando esporte. Então, imagina uma pessoa que tem um grau alto e não sabe disso. Como é que ela vai praticar esporte com bola, futebol, vôlei, basquete, se ela não enxerga bem? Então, é importante a gente estar fazendo essa conscientização. Por isso que a dica que a gente tem que fazer é, independente da que a pessoa está reclamando ou não, tem que levar pelo menos uma vez por ano no médico oftalmologista. A partir de que ano, mais ou menos? Assim,
assim, para você, por exemplo, eu tenho um filho, tá? Ele tem 3 anos, ele começou a escolinha e tal e tal. A partir de que ano eu devo começar, por prevenção, a levar essa criança no oftalmologista? Olha que interessante, pergunta muito inteligente, porque vamos lá, quando é a primeira vez que o médico tem que ir no oftalmologista? Na primeira semana de vida, no teste do olhinho. Do olhinho. Tá? Então, a criança está saindo na maternidade, o ideal é que seja feito até mesmo na maternidade, mas é possível fazer no consultório, tá? Então, tem que ser na primeira semana de vida, porque nós fazemos o teste do olhinho, onde é um teste que nós tentamos detectar problemas que podem impactar no desenvolvimento da visão da criança. A gente, diferente de outros órgãos, a visão não nasce formada. A gente precisa de estímulo visual nos primeiros meses de vida para que esse desenvolvimento se aconteça. Então, um problema na visão da criança com um mês é muito grave, porque pode comprometer todo o desenvolvimento da visão. O resto da vida dela, né? Inclusive a lei hoje, tá? Que todo mundo tem que fazer. Então, o ideal para você que está em casa, é muito comum às vezes, depois de 6 meses, depois de 3 meses, a gente entende a rotina de mãe, né? É uma rotina pesada, às vezes você não tem o suporte que é necessário. E aí, vai levar com 3, 4 meses, mas vamos fazer um esforço, porque o ideal é dentro da primeira semana de vida. Porque uma vez detectado algum problema, eu tenho que agir com certa rapidez para devolver o estímulo luminoso para a minha criança e poder, de repente, estar desenvolvendo a visão. Aí você vai, neste primeiro ano, a gente tem que ter uma parceria muito grande com o pediatra ou com quem faz o acompanhamento da criança. Às vezes é um paciente que está no PSF e a gente vai escutando de acordo com a necessidade que o pediatra fala. Mas o ideal é que dentro do primeiro ano também haja uma consulta, porque a gente vai olhar esta criança e ver se tem algum problema que possa se desenvolver. A partir daí, tá? É uma consulta anual, tá? Você vai uma vez, certo? Imagina quantas crianças estão sem se consultar hoje. Aí vem um alerta, tá? Porque muitos problemas que acontecem com as crianças são preveníveis, ou você pode, através de algo que você faça no começo, impedir que essa criança tenha problemas de visão lá na frente. Então, nós indicamos o quê? No primeiro mês, depois do primeiro ano, você tem que fazer uma consulta anual, faz parte da rotina. E hoje eu acho muito legal, porque existem escolas, como a do meu filho, que exigem isso. Isso tá? É muito bom. Então, isso é um trabalho coletivo. Cuidar de criança não é um trabalho de uma única pessoa. Você tem que contar com a escola, você tem que contar com o professor, toda você uma tem que rede escutar, de apoio, toda uma rede de apoio para dar certo. É. E aí tu te disseste uma coisa muito interessante. Nós temos que ficar de olho em sinais indiretos que a criança pode apresentar, que é vermelhidão, lacrimejamento, espremer os olhos, só quer assistir a televisão perto, entendeu? Ou então ela não consegue passar muito tempo lendo. Tudo isso pode ser sinais de quem está enxergando mal. Ótimo, nós já pegamos a criança. Vamos dizer que essa criança não foi alertada a tempo, os pais dessa criança não foram alertados a tempo e esse problema acabou indo para outra fase da vida, já vai com a adolescência, já vai com vida adulta e tudo mais. Aí, quais são os principais problemas que eles vão ter nessa época, se lá atrás a coisa não foi cuidada? Mas essa resposta você vai me dar no próximo bloco, fazer um intervalo rapidinho. Esse é o tempo da gente tomar uma água, tomar um café e volta para continuar conversando. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Abril Marrom e a chamada de conscientização para os problemas causados pela cegueira. Eu estou conversando aqui com o Dr. Mário Moraes, Mário Menezes, Mário Menezes, que é oftalmologista. A gente está falando muito da criança, mas vamos pegar já adolescentes e adultos, né? A gente tem muitos casos de glaucoma, de retinopatia diabética, não é isso? Temos catarata, que chama de mais idoso. Esses seriam os 3 principais problemas? São as 3 principais causas e aí são doenças que a gente precisa estar atento, tá? Porque, como eu te falo, são doenças que comprometem a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, a catarata. A catarata, nós temos uma lente dentro do olho, chamada de cristalino, que ela é transparente. Com o passar do tempo, ela vai perdendo a transparência e a visão começa a ficar borrada, como você começa a perder a nitidez das cores.
a nitidez dos objetos, as cores começam a se alterar e com isso o paciente começa a ter perda de qualidade de vida. Se você botar uma foto da internet como enxerga uma pessoa com catarata, você vai ficar até um pouco assustado, porque mesmo? é realmente um comprometimento bastante da visão que a gente tem. E aí é importante porque nós estamos falando de uma das principais causas reversíveis de cegueira e que tem um enorme impacto na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, existe um trabalho australiano que ele mostra que diminui até a expectativa de vida das pessoas. Quem tem catarata vive menos, porque está mais sujeito a acidentes. Então, verdade. Isso é um problema que vem com a idade? Essa lente vai ficar suja mesmo com a idade? É por isso que diz que a partir de 40 a gente não enxerga assim, a gente só enxerga se botar de longe, assim, é isso? Quanto mais longe, quanto mais longe a gente vai chegando a mão para ler, é porque mais grave está o problema? Essa questão da gente ter dificuldade de chegar de perto é um tipo de grau chamado de presbiopia, tá? Que ele acontece depois dos 40, por isso que a gente brinca. Chegou aos 40 não tem jeito, vai precisar de óculos, entendeu? Então, isso é presbiopia. A catarata, ela tem sim uma relação com a idade, ela começa a se desenvolver mais nas pessoas a partir dos 60 anos, tá? Só que diferente do que as pessoas pensam, essa catarata, ela também pode inclusive estar em criança. Lembra o teste do olhinho que a gente conversou? É uma das doenças que pode ser detectado pelo teste do olhinho. Então, a catarata está presente em todas as idades, mas não tenho dúvidas que é mais a partir dos 60 anos. E aí, hoje é tão simples fazer o tratamento, né? Você faz um procedimento cirúrgico, você troca essa lente que estava suja e aí você volta a ter uma visão, uma qualidade de vida que você tinha com 20 anos, por exemplo. Pois é, esse é um dos problemas de mais fácil reversão, vamos dizer assim, olha, mais tratável? Por exemplo, a cirurgia mais feita nos Estados Unidos, tá? Então, hoje é uma cirurgia que inclusive te permite, em alguns casos, deixar o paciente menos dependente de óculos. Então, imagina você que está em casa e que sempre usou óculos, ter a oportunidade de ficar sem óculos ou pelo menos menos dependente. Eu acho que é uma vantagem muito grande que a cirurgia pode trazer para a gente. E aí, hoje é uma cirurgia muito segura, tem muita tecnologia envolvida. E tem muito mutirão que facilita o acesso, né? Ninguém pode reclamar de que não tem acesso a essa cirurgia. Então, isso é uma verdade. Os mutirões, para quem tem uma dificuldade maior, né, questões financeiras, tem a possibilidade do mutirão de catarata, que quando bem feito, traz sim os benefícios para a população mais carente. E a diabetes, doutor? Qual o peso que a diabetes tem nesse processo todo de cegueira? O diabetes é muito interessante porque hoje a gente sabe que é uma doença das mais comuns na população. E o diabetes, ele pode sim danificar a visão de diversas formas. Ela pode danificar, por exemplo, os vasos dentro do olho, levando a sangramento. Pode levar a inchaço dentro do olho, que faz o grau do paciente ficar variando. Pode acelerar o processo de formação de catarata. E o mais importante, você pode sim ter o descolamento de retina, que isso tudo pode acabar levando à perda da visão. E olha o que é interessante. Todo paciente diabético, para você que está em casa, que conhece alguém diabético, ou que é diabético, está lá, faz parte dos exames do fundo de olho. Por quê? Num fundo de olho bem feito, nós vemos o quanto o diabetes está avançado. E essa é uma informação que as outras especialidades também aproveitam. Por exemplo, o endócrino, ele sabe até que ponto as alterações do olho estão presentes e ele consegue ter uma ideia de como está no resto do organismo. Então, olha que interessante. Um simples exame do fundo do olho diz como está a sua saúde de maneira geral. Então, é super importante que todas as pessoas que têm diabetes estejam fazendo pelo menos uma vez por ano, tá? E essa periodicidade pode mudar de acordo com o médico, mas é importante nós estarmos fazendo isso para prevenir problemas maiores. Por quê? Uma vez diagnosticada a retinopatia diabética, nós temos opções, ferramentas de tratamento que podem estancar a evolução desse problema e aí preservar a visão do paciente. E aí nós estamos falando de medicações, nós estamos falando de lasers. Então hoje a gente tem muitas ferramentas para garantir a visão por longo prazo de quem tem diabetes. Mas de alguma forma, se não tratado a tempo, preventivamente, ou sei lá, no estágio inicial, ela pode realmente levar à cegueira, né? E isso é uma coisa muito interessante. O diabetes, ela é uma doença que muitas das vezes é silenciosa, os seus sintomas podem ser de difícil percepção. E aí, mais uma vez, a importância de nós estarmos fazendo exames mesmo sem sentir nada.
Pergunto para você, quando foi a última vez que você fez um exame de sangue, que testou sua glicemia? Quando foi a última vez que foi no médico oftalmologista? Isso tudo pode ter um impacto na sua saúde. Então, a nossa recomendação, procure o oftalmologista, procure um médico para também fazer o seu check-up anual. Isso é super importante. O diabetes é uma dessas doenças que nós precisamos olhar uma vez por ano. Eu acho que se eu não fazer essa pergunta para mim, a última vez que eu fui no oftalmologista, você pode não gostar da resposta. A gente tende assim, se achar que está tudo certinho, a gente tende a não procurar o médico preventivamente. A gente fala muito, a prevenção é sempre o melhor caminho, mas a gente esquece de fazer a prevenção no dia a dia, né? É difícil a gente encaixar no nosso dia a dia, né? A gente sempre acha uma desculpa para não às vezes, ir. Entre tanta viagem, trabalho, a gente acaba tendo um certo nível de dificuldade, mas o que a gente tem que lembrar? Prevenir, se você não faz o trabalho de prevenção, você vai fazer o trabalho de ter que tratar uma doença em estágios avançados. E é importante a gente sempre fazer. A gente sabe que é difícil encaixar no dia a dia, na correria do dia a dia, mas é sempre muito importante você tirar um tempo para você. O que você fez pela sua saúde nesse último ano? Então está na hora da gente rever isso e cuidar da gente. Abril Marrom está aí para isso, não é isso? Justamente. Esse é o trabalho que a gente está fazendo de formiguinha, de alertar a população, de chamar a atenção para que esse tipo de coisa não aconteça. A cegueira, gente, na maioria das vezes é prevenível e a gente deixa sempre uma mensagem muito positiva de que é possível evitar a cegueira através da prevenção e de tratamentos na hora certa. E a gente não pode ter nem a desculpa de que esse tratamento não é acessível, né? Porque dizer, é caro, não sei o que. Mas hoje você já tem uma rede de saúde pública que é capaz de te dar uma boa qualidade de vida através de É o que a gente costuma normais, dizer. né? A parte de oftalmologia, por exemplo, as cirurgias, os mutirões de glaucoma estão fazendo um trabalho muito bem feito para tentar reduzir essa fila. A gente sabe que as pessoas que são mais carentes, têm dificuldade de pagar um tratamento, de botar uma lente melhor, elas têm essa opção que tem resolvido o problema de muita gente e os mutirões estão aí para isso. E a gente sempre indica, se você está com dificuldade de buscar seu médico, sempre busque essas alternativas porque elas podem sim resolver o seu problema. O Abril Marrom, ele foi feito para chamar a atenção, ele é relativamente novo, né? Você diria que já dá para sentir os efeitos desse processo de conscientização que vocês estão fazendo? Sim, porque é o seguinte, hoje a gente sente, até na população de interior, onde às vezes tem uma dificuldade maior de chegar à informação, da necessidade de fazer prevenção. Isso é um trabalho contínuo, né? Todo ano estar aqui conversando, falando, é um trabalho que nós absorvemos para a gente. É um trabalho que dá trabalho, né? É um trabalho que dá trabalho, mas que traz resultado. Sim. E o nosso prazer é saber que as pessoas hoje estão sim mais conscientes, como doenças como glaucoma, que não tem sintoma na maioria das vezes, mas que a gente entende hoje, é muito comum chegar no consultório, olha, meu pai tem, fulano tem, eu queria investigar. Então isso já é um trabalho de conscientização muito forte que tem sido feito, a gente percebe isso e pensa num trabalho que dá trabalho, mas que vale a pena. Que vale a pena, com toda certeza. Você falou uma coisa interessante, se alguém na família tem, já é um alerta, né? A gente já tem que procurar, porque a genética é realmente muito forte, a gente tem que tomar cuidado com esses casos. E tem duas coisas, o seu parente, geralmente os parentes têm um estilo de vida muito parecidos, hábitos alimentares muito parecidos, estilos de vida muito parecidos e, além disso, tem a genética. Então, uma grande dica é para você conversar com a sua família. Alguém tem problema de saúde? Às vezes alguém está usando colírio de glaucoma e você nem sabe disso. Né? Então, conversa, é muito comum, eu chego para todos os meus pacientes de glaucoma que consultam com a gente, eu falo, olha, você tem sim que conversar com a sua família e ver se alguém tem algum problema de saúde, ou você que foi diagnosticado de glaucoma, você tem que passar essa informação para a sua família para que a gente consiga estar absorvendo o máximo de pessoas, chamando a atenção do máximo de pessoas para que elas busquem o tratamento e dessa forma tenham qualidade de vida através da visão saudável. Pois então, o recado está dado, gente. Abril Marrom está aí para isso, para chamar a atenção para problemas que você às vezes até sabe que existe, mas está deixando lá quietinho, aguardando um momento especial. Não tem momento especial, o momento é agora, né? Você tem que tratar da sua saúde. Pensa bem, saúde é o nosso maior bem. Se a gente não estiver bem, não tem como fazer nada bem, né? Então, Abril Marrom, cuidado com a sua visão. Os oftalmologistas estão aqui prontos para receber você com toda certeza. Doutor Mário, muito, muito obrigado por sua participação no nosso programa, por me ajudar a fazer o café de hoje. Eu vou no oftalmologista, vou prometer. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição aqui para fazer esse trabalho de formiguinha, de conscientização, porque tem resultado.
resultado e a gente é uma coisa que faz com muito prazer. Muito obrigada e bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo tudo a respeito dos problemas que a visão pode ter e também das soluções que existem para evitar esses problemas. Aproveita a informação. Tchau e até a próxima.